Olá pessoal, eu sou Leonardo Távora, médico pós-graduado em Medicina Intensiva, trabalho em diversas unidades de terapia intensiva, mas também eu sou pós-graduado em Medicina Esportiva. Há mais ou menos 20 anos eu luto para tirar as pessoas da zona de conforto, das garras do terrível sofá, porque simplesmente eu cheguei à conclusão, não meramente por minha intuição ou coisa do gênero, mas pelos estudos da ciência, da cinesiologia, da ciência do movimento, que prova que o movimento é aquilo que pode fazer você mais feliz, que pode evitar que você entre em depressão. Enfim, o movimento é aquilo que pode trazer você para uma vibração mais próxima do amor. A maior vibração que nós temos da humanidade em geral é a vibração do amor. E o movimento é algo que nos aproxima desta vibração. Pois bem, após tantos anos de militância contra o sedentarismo, fazendo as pessoas largarem o estofado do sofá e partirem para uma vida pautada na atividade física regular, eis que eu escrevi um livro intitulado Tchau Sofá. E muitas pessoas confundiam minha obra no começo com uma obra para tipicamente emagrecimento, porque nós temos aqui uma senhora sentada e está um pouco obesa, de repente ela se levanta, tem uma vida com mais atitude, já fica mais magra, até que ela começa a correr e está bem mais magra, até que no final ela está aqui sentada, com uma alimentação mais frugal, representada pela fruta, e com um livro na mão. E isso denota que ela tem mais paciência para estudar, para trabalhar, e passou a se alimentar melhor. Pois bem, o nosso livro Tchau Sofá, ele não é, digamos assim, um conjunto de receitas para emagrecimento, não é verdade. Mesmo porque eu prego sempre nas minhas palestras que a atividade física ela é de 10 a 40% de influência no emagrecimento. Quem emagrece de verdade é aquela pessoa que fecha a boca, que faz uma dieta adequada. Mas é um assunto muito polêmico e eu não vou adentrar neste tópico agora. Apenas apresentei meu livro, me apresentei, eu como médico intensivista das UTIs, como médico do esporte. Agora eu vou dissecar para vocês o tema da minha vida. Eu vou quebrar em pedacinhos o porquê de eu pregar tanto movimento como salvação para a humanidade. Como eu expliquei, detalhando a capa do meu livro, que começa com uma senhora obesa, sentada, até que ela parte para um estágio de magreza e de boa alimentação, e aí ela tem mais paciência para ler, estudar, trabalhar, etc. É isso que representa a grande pauta da minha vida, é trazer para as pessoas, principalmente para os educadores físicos, para os educadores de maneira geral, para as escolas, é trazer a ideia de que o exercício físico está longe de ser uma coisa basicamente para o corpo. A grande finalidade do exercício físico jamais será o delineamento corporal. Essa é uma pobreza de espírito que muitas pessoas têm, infelizmente, no nosso mundo materialista. É o que mais se procura. Na verdade, todo mundo entra na academia, começa uma atividade física qualquer, no intuito de perder peso. A grande maioria, de 60% a 80% das pessoas, começam uma atividade física tentando modelar o corpo. Não posso fazer críticas a isso, porque isso é um efeito colateral muito legal. Quando você faz atividade física, realmente você passa a se alimentar melhor, a se preocupar em dormir mais cedo, deixar de usar bebida alcoólica, o tabagismo, etc. São coisas que fazem você proteger seu corpo, e seu corpo ele é o templo do seu espírito. Um dos grandes males da medicina odierna foi separar corpo e mente. Foi um dos maiores pesadelos. Nós nunca tivemos tantas pessoas tomando medicamento para depressão
e nunca tivemos tantos depressivos. Então, meus amigos, eu prego o exercício físico há muitos anos, não como meramente delineamento corporal, mas principalmente como fertilizante mental. E eu vou explicar a vocês o porquê do exercício físico agir tanto na mente através do cérebro. Agora, um dos maiores filmes da humanidade, O Segredo, baseado no livro O Segredo, tem como personagem central o grande Bob Proctor. O Bob Proctor, além de participar da trama do filme, ele é um dos idealizadores. Eu sigo o canal do Bob Proctor, vejo as palestras dele, e sempre que ele vai falar sobre prosperidade, ele tem em mãos o livro do Napoleon Hill, Think and Grow Rich, que na tradução para o português quer dizer Pense e Cresça Rico. Quem assistiu ao filme O Segredo pôde entender que o grande segredo que nós temos, isso é antiquíssimo, não é uma coisa nova, o filme é novo, dos anos 90, mas este segredo ele é milenar, que é justamente a sua autoimagem, como é que você se vê, porque o universo, ele nunca vai lhe dizer não. Se você diz ao universo que você é fraco, que você não consegue nada, que você é sempre o último, se você faz auto-julgamentos deletérios, você não vai passar disso que você está dizendo. Porque o universo, ele não diz não a você. O seu subconsciente nunca vai lhe dizer não. Se você diz, eu sou poderoso, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou abundante, isso não é brincadeira, gente. Você consegue tudo o que você quiser na vida. Então o Bob Proctor, ele sempre baseia tudo que ele faz, que ele prega, as palestras dele, neste livro Think and Grow Rich. Da mesma forma, eu não tenho vergonha de nas minhas palestras, nos meus vídeos, onde eu estiver falando do movimento, da atividade física de maneira geral, eu sempre tenho em mãos o livro do grande psiquiatra americano John J. Ratey. O nome do livro no original, no inglês, é Spark. Spark quer dizer chama. A tradução no português é Corpo Ativo, Mente Desperta. A nova ciência do exercício, não é isso? A nova ciência do exercício físico e do cérebro, olha só. Este livro aqui é um livro que todo educador físico, toda pessoa que lida com o movimento de maneira geral, deveria ler, porque ele explica como o movimento não apenas trata do seu corpo, mas principalmente como o exercício físico faz que você tenha saúde mental. O grande John J. Ratey, esse psiquiatra, ele evita ao máximo possível no consultório dele, quando ele trabalhava como psiquiatra, a medicação. Ele tenta o máximo das vezes fazer que a pessoa se livre dos medicamentos. Aí você vai dizer, isso é possível? Sim, é possível. A ciência hoje, materialista, ela conseguiu incutir na cabeça das pessoas que o tratamento tem de ser medicamentoso. E a indústria farmacêutica nunca lucrou tanto com este pensamento universal. Então, o John J. Ratey, ele há muitos anos ele estuda o movimento e ele descobriu uma coisa que poderia ser a ponte real entre corpo e mente. Nós sabemos, toda senhorinha do sítio sabe que se você não está com a cabeça legal, isso acaba dando problemas no seu corpo, você pode sentir dor de cabeça, você pode ter urticária na sua pele, você pode ter, digamos assim, problemas intestinais. O grande Bruce McEwen, que foi o cara que escreveu o livro O Fim do Estresse como Nós o Conhecemos, ele morreu sem saber qual seria a verdadeira ponte entre cérebro e corpo, entre mente e corpo.
Ele já sabia disso. Se você tem problemas na cabeça, no seu pensamento, você vai somatizar, você vai transformar em distúrbios no seu corpo. Mas será se seria uma mão dupla via? Também poderia acontecer alguma coisa no seu corpo que mexesse com sua cabeça? E se sim, qual seria o fator que explicaria isso? Qual seria a ponte real entre corpo e mente? E a grande ponte entre corpo e mente, cérebro e corpo, a grande ponte é uma partícula chamada neurotrofina. Nós hoje temos as pessoas todas conhecendo a serotonina, as endorfinas, dopamina, etc. Estas coisas todas que eu citei agora, dopamina, serotonina, as endorfinas, são todas, digamos assim, neurotransmissores. São coisas simples que fazem a ligação entre uma célula neurológica e outra. Esta era a teoria que nós tínhamos fora da célula. Hoje a coisa é diferente. Nós temos as neurotrofinas, elas são 4. Nós temos o Vascular Endothelial Growth Factor, nós temos o Fibroblastic Growth Factor 2, nós temos Insulin Growth Factor 1 e a principal delas, que é o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Esqueça todos esses nomes que eu disse aí, não são tão importantes, eu disse apenas por sugestão, mas as neurotrofinas, a principal delas é o BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor. Isto é uma molécula que nós adquirimos através do ômega 3, da luz solar, das boas relações sociais, enfim, muitas coisas estimulam o fator que é derivado do cérebro e que age nele, no cérebro, e é uma coisa maravilhosa. Mas o que mais produz essa proteína, o Brain Derived Neurotrophic Factor, é o movimento. Você mexe seu corpo, sobe escadas, dança uma música, você pula cordas, faz qualquer atividade física e você produz esta neurotrofina, o BDNF, e ela é muitíssimo mais importante do que os simples neurotransmissores que eu falei. Por quê? Quando você começa a fazer um movimento, qualquer modalidade de atividade física, vamos supor que você está andando de bicicleta, ou jogando futebol, ou nadando. No momento em que você começa uma atividade física, seu corpo produz o BDNF. E esta neurotrofina, de cara, ela já aciona a produção de dopamina e serotonina. Olha só, meus amigos, a maioria dos antidepressivos que as pessoas tomam é à base de serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor. E todos esses medicamentos antidepressivos, ou eles produzem a serotonina, ou eles impedem que ela seja tirada do corpo. Mas nós nunca temos falta de serotonina. Nós temos 100 bilhões de neurônios aqui no cérebro e nós temos 500 milhão de neurônios aqui nos intestinos. São 7 metros de intestino. E nós produzimos mais serotonina no nosso intestino, no nosso 500 bilhão de neurônios, do que no próprio cérebro. Não nos falta serotonina. O Michael Gershon, no seu livro Second Brain, que quer dizer segundo cérebro, ele aborda bem essa questão. Nós não precisamos desses medicamentos antidepressivos às custas de serotonina, porque nós produzimos em excesso, tanto no cérebro como no nosso intestino. Mas quando você faz uma atividade física regular, o Brain Derived Neurotrophic Factor, o BDNF, ele já é produzido. E ele, assim que é produzido no seu corpo, ele já libera serotonina e libera também a dopamina. A dopamina, ela também é um neurotransmissor e é responsável pela atenção. E as crianças que têm, por exemplo,
distúrbio da atenção por hiperatividade, uma síndrome hoje bem conhecida que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Essas crianças geralmente vão tomar Ritalina, que é uma medicação à base de dopamina. Quando você faz atividade física, que você produz o BDNF, a neurotrofina poderosa, você de cara já produz serotonina, antidepressivo, e dopamina, que melhora a sua atenção e faz que você não precise da Ritalina. Olha só que legal. Mas além disso, o BDNF, ele libera tipo assim, um benzodiazepínico seu endógeno. Os benzodiazepínicos são medicações bem conhecidas hoje, são ansiolíticas. Muita gente conhece diazepam, midazolam, alprazolam. Esses remédios todos ansiolíticos que as pessoas tomam para dormir, o efeito colateral desse remédio é sono, e as pessoas tomam para dormir. Quando você faz uma atividade rápida ali, subir escadas, qualquer coisa, além de produzir o BDNF, que produz serotonina e dopamina, também haverá a produção do ácido gama-aminobutírico. O que é isso? É um receptor que nós temos deste ácido na cabeça e nós vamos fazer que haja liberação como se fosse um benzodiazepínico endógeno que a gente tivesse. É como se você tomasse um comprimido de diazepam quando você começa a correr. Olha só. Você faz um movimento qualquer e você já produz o BDNF. Ele já produz o quê? Serotonina, dopamina e o seu receptor do GABA, ácido gama-aminobutírico, é ativado e você se acalma muito mais. Talvez você saia para dizer umas coisas a uma pessoa da qual você tem raiva e você anda 1 quilômetro, 2 quilômetros com muita raiva. Quando você chega lá, você já não diz mais nada com a pessoa, porque você já fez uma atividade, você já liberou o seu benzodiazepínico endógeno, que foi a ativação do receptor do GABA, não é isso? Mas, além dessas 3 coisas que o BDNF, que nós produzimos quando entramos em movimento, além dessas 3 coisas, o BDNF, ele tira do nosso corpo os radicais livres, olha só. Ele tira do seu corpo também o cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Olha só, galera, quando você faz uma atividade, você produz serotonina, dopamina, você produz o ativador do receptor do GABA, que é o seu diazepam interno, mas também é retirado do seu corpo tanto os radicais livres como o cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu vou já falar do cortisol. Isso já seria muita coisa que o movimento nos dá através desta ponte entre corpo e mente, que é o BDNF. Mas tem a principal coisa que o BDNF nos proporciona, que é justamente a neuroplasticidade. O que é isso? Neuroplasticidade é a sua capacidade de regenerar os seus neurônios, as suas células neurológicas. Em 1912, o grande Ramón y Cajal, um cientista espanhol, ele olhou para o céu e disse que nós nascemos com uma quantidade de neurônios e morremos com esta mesma quantidade. Hoje a ciência prova justamente ao contrário. Não. Novos neurônios são produzidos mesmo na idade adulta, mesmo quando você já é idoso. Como? A principal maneira é liberando o BDNF. Qual é a principal maneira de liberar o BDNF? Através do movimento. Muito bem, quando eu vou falar sobre depressão e movimento, eu sempre tenho muita oposição do pessoal que segue a ciência materialista. Então, a indústria farmacêutica, ela tem lucros bilionários porque a facilidade com que essas medicações antidepressiva e ansiolítica são prescritas é muito grande, é uma facilidade muito grande. Então, qualquer pessoa hoje que está um pouco ansiosa, se ela for a um profissional médico, talvez ela já saia de lá com estas medicações. Qual é o grande
item trazido pelo movimento contra as medicações. E é aí onde entra a ciência do movimento contra a depressão. O projeto Genoma americano ele foi um grande fiasco, porque após estudos bilionários, os cientistas perceberam que nós temos menos genes do que um grão de arroz. Então, a genética, ela não nos determina. Inclusive, a genética nossa pode ser mudada. A ciência prova hoje que todos os dias nós produzimos as stem cells, do inglês, quer dizer células-tronco. São células indiferenciadas. A cada 4 dias, o seu intestino ele está completamente renovado. As células da mucosa intestinal, da parede interna dos seus intestinos, elas se renovam a 4 dias, a cada 4 dias. Você é um novo ser a cada ano. A nossa renovação é incrível. E a ciência prova isso, que nós nos renovamos constantemente. Mas nós podemos acelerar a nossa renovação. Nós podemos, inclusive, mudar a nossa carga genética. Se você duvida disso, estude a nova ciência e estude a ciência do movimento. Mas, meus amigos, a depressão, ela não é uma coisa trazida pela genética. Como eu falei, o projeto Genoma ele foi um fiasco, porque hoje o que se prova, o que é forte para a ciência é a epigenética, que é a expressão gênica e não sua carga genética. Você tem um avô obeso, bisavô obeso, seu pai era obeso, você não tem a obrigação de ser obeso. Você pode deixar a obesidade no álbum de família. Você pode deixar no álbum de fotos dos seus familiares a obesidade. Você pode mudar tudo. E você deve fazer como no filme O Segredo. Você não deve se martirizar, se auto-julgar diante do espelho. Não. Diga sempre, não, eu vou ser. Porque o nosso subconsciente e o universo não conhece passado ou futuro. O nosso subconsciente e o universo estão sempre no presente. Diga sempre, eu sou, eu posso. Porque isso faz que você produza moléculas de crescimento real. Então, meus amigos, a ciência materialista e aí a grande indústria farmacêutica, ela se acovardou, se escondendo atrás da ciência materialista e ela faculta à população uma prisão. Ela faz que as pessoas estejam presas no pensamento genético. Todo mundo acha que é determinado geneticamente. E as pessoas, por pensarem que não podem mudar sua carga genética, elas se entregam e não lutam até o fim. O que é que eu quero dizer? Para a indústria farmacêutica, é muito lucrativo ela pregar que a sua depressão, a sua obesidade são coisas que têm base na sua genética. Porque aí o que vai lhe sobrar como tratamento entre aspas, isso não é tratamento, é muito difícil você conhecer alguém que se curou da depressão através de medicamentos. Faça uma análise das pessoas que você conhece e veja quantas pessoas se curaram de depressão através de medicamentos. Então, a indústria farmacêutica ela segue pregando que a sua genética determina você. E aí o que vai lhe sobrar é justamente os comprimidos da indústria farmacêutica. E você vai tomar 1, 2, 3, 16 comprimidos por dia e a cada dia você estará mais depressivo. Por quê, meu amigo? A depressão, ela não é genética. Aliás, a genética, ela influencia muita coisa na gente, mas não determina. Pouquíssimas doenças que nós temos são determinadas de fato pela genética. A grande maioria tem influência, mas não determina, não é determinada. Na verdade, a depressão ela é composta de 3 estágios e você pode barrar a depressão em qualquer um desses estágios. Qual é o primeiro estágio da depressão? É justamente o estresse.
O que é o estresse? Quando você visualiza na floresta um leão ou uma cobra, ou então você vê, por exemplo, a sua mulher muito enraivada, você vê seu patrão apontando para o relógio, dizendo que você está atrasado. Todas essas coisas causam um estresse em você. O seu subconsciente, o seu cérebro, ele não sabe definir a diferença entre ver um leão e ver o seu patrão. Tudo isso é um estresse. O que é que o seu cérebro faz? Ele, quando você está no momento de um estresse, nós temos dois carocinhos em nosso cérebro antigo, chamado cérebro de lagartixa ou sistema límbico. É o nosso cérebro mais interno. Nosso cérebro, ele se desenvolveu de dentro para fora. Então a parte de fora é chamada de neocórtex, neo de novo, é o nosso cérebro pensante. Ele é o mais novo. Nosso cérebro mais antigo está lá dentro e é chamado de sistema límbico. Então lá no nosso sistema límbico, no nosso cérebro de lagartixa, nós temos duas estruturas, uma de cada lado, chamadas amígdalas cerebrais. Se você visualiza um leão ou o seu patrão, e isso lhe é fator de estresse, as amígdalas vão disparar noradrenalina. E a noradrenalina no seu corpo, ela dilata suas pupilas para que você possa ver melhor. Ela dilata os seus brônquios pulmonares para que você possa respirar com mais eficiência. Ela acelera o seu coração para que você possa levar sangue para o seu corpo inteiro, tá certo? Tudo isso que o estresse lhe causa, seja o estresse causado por problemas familiares agudamente, ou quando você visualiza uma fera na floresta, você tem a liberação de noradrenalina. E você vai entrar num estado conhecido como luta ou fuga. Por quê? Porque você está preparado para lutar, porque o seu coração está batendo mais rápido, o sangue é melhor distribuído, sua respiração está melhor pela dilatação dos brônquios pulmonares, você enxerga melhor pela dilatação de suas pupilas. Ao mesmo tempo, você vai ter o fechamento dos seus intestinos e do seu sistema urinário, para você, durante a luta, você não precisar evacuar nem urinar. Mas também isso prepara você para a fuga. É o que se chama de estado de luta ou fuga. Meus amigos, o estresse, ele é uma defesa do ser humano, porque ele põe o ser humano, ele punha nossos ancestrais na floresta prontos para lutar ou para fugir. Então o estresse, ele está longe de ser uma coisa tipicamente maléfica. Não, o estresse, ele é aprendizado. Nosso sistema límbico, nosso cérebro de lagartixa, o cérebro mais antigo, ele aprendeu como fugir ou lutar. Porque ao lado das amígdalas cerebrais, nós temos outra estrutura chamada de hipocampo. O hipocampo, ele é responsável pela memória. Na hora que você está andando no mato ali, você visualiza um cipó, e o cipó parece muito com uma cobra, as suas amígdalas disparam noradrenalina com medo da cobra, e o hipocampo ali, ele guarda aquela lembrança. Depois ela se lembra, não, aquilo não era uma cobra, era um cipó. E é assim que a gente funcionava. Era uma coisa muito bate-pronto para a gente escapar na floresta. Então o estresse, ele coloca você agudamente, é uma defesa do organismo, ele coloca você em prontidão para lutar ou para fugir. Da mesma forma que nós temos o estado de luta ou fuga como defesa do ser humano, nós temos o segundo estágio no caminho para a depressão. Como eu falei, a depressão não é uma carga genética sua. A depressão, ela é adquirida. E ao longo do caminho, tantos estresses que você vai tendo, você acaba se tornando ansioso. E a ansiedade é o que tira o sono das pessoas. É a ansiedade que leva as pessoas para o médico para tomar comprimido para dormir. É muita gente tomando ansiolítico, porque quando a pessoa tem um estresse ali, ela dá um jeito, ela fica em casa.
Mas quando chega ao ponto que o estresse gera ansiedade, depois de anos tendo estresse, é o momento em que a pessoa procura o médico, porque ela não consegue mais dormir e não se sente bem no outro dia, e isso vira uma cascata. O ansioso tem uma definição muito legal para ele, que é como uma cadeira de balanço, está sempre em movimento, mas não vai a lugar nenhum. Assim como eu falei que o estresse é um mecanismo de defesa do ser humano para ele lutar ou fugir através da descarga de noradrenalina pelas amígdalas cerebrais, a ansiedade também faz que a pessoa fique mais pronta para os perigos. Ela também é um mecanismo de defesa. O problema é quando você está ansioso demais. Isso faz que você fique preso ao futuro, aquilo que pode acontecer. Primeiro estágio para depressão é o estresse. Quando você tem muito estresse acumulado, você acaba ficando ansioso. Como é que dá esse estágio, essa mudança de estressado para ansioso? Meus amigos, quando você tem essa fase neurológica ativada, ou seja, as amígdalas cerebrais, quando você visualiza ou escuta um perigo, etc., elas disparam noradrenalina. Você está apto a fugir ou lutar. Era o que nossos ancestrais faziam. Ele lutava ou ele fugia. Quando ele fazia isso, ele exercia o movimento de lutar ou de fugir, ele gastava aquela noradrenalina produzida nas amígdalas cerebrais. Hoje você tem 35 a 55 a 150 estresses por dia com seus filhos, com seu patrão, com várias coisas na sua vida. Já não é mais aquele estresse na floresta com medo das feras, mas no dia a dia com seu vizinho com som alto, com qualquer estresse que você tenha com sua namorada, etc. E você vai acumulando. Qual é o problema hoje em dia? Esses estresses, tanto faz você ver um leão como o seu patrão, você vai produzir noradrenalina do mesmo jeito. Seu cérebro, ele funciona de uma maneira só. Essa noradrenalina, você está sedentário, você não está consumindo, não está exercendo a luta ou a fuga. Então esta noradrenalina, ela desce da sua cabeça, vai para duas glândulas que você tem, uma em cada rim, chamada glândula suprarrenal. Então nas glândulas suprarrenal, a noradrenalina que você não consumiu, não lutou ou não fugiu, ela vai transformar no núcleo das glândulas suprarrenais em mais adrenalina, vai perpetuar a reação adrenérgica. Mas o que é que acontece? Você continua sem atividade física e a noradrenalina produzida nas suas amígdalas descem para as glândulas suprarrenais. No miolo das glândulas suprarrenais, mais adrenalina é produzida. Mas o grande problema é na casca das glândulas suprarrenais aqui, em cima de cada rim seu. Porque na casca dela, chamada de córtex, nós vamos ter a passagem do fenômeno neurológico, da sua produção de noradrenalina, para o fenômeno endocrinológico, hormonal, ou seja, a noradrenalina que você produziu quando você se estressou e você não consumiu nem lutando nem fugindo, ela vai se transformar nas suas glândulas suprarrenais em cortisol, o hormônio do estresse. Sabe o que é que o cortisol faz? Ele quebra seus músculos e transforma em bucho e papada. Você, além de estar estressado, agora você está ansioso, tomando medicamento para dormir e com um grande detalhe, está com dois grandes círculos, um aqui e um, às vezes, até maior, aqui na papada. Olha só, eu deixei bem claro para você que a depressão não é algo que veio no esperma do seu pai, ou que veio no óvulo da sua mãe, ou que veio no seu XY junto ali. Não, não é genético. Tem um percentual genético pequeno. A sua depressão é adquirida, meu amigo. Primeiro estágio pelo estresse. Você não queima noradrenalina, ela vai se transformar em cortisol, você vai se transformar num paciente obeso, com papada
e já entra na fase de ansiedade. Aí você começa a ficar ansioso, fica replicando na sua cabeça todo o estresse que você tem no dia a dia. Você fica sempre achando que seu patrão vai dizer as coisas que já disse a você, que sua namorada vai acabar o namoro, etc. Mas, como eu falei, o estresse é um mecanismo de defesa nosso. Ele faz que nós ativemos o nosso sistema adrenérgico para a gente lutar ou fugir. A ansiedade, o segundo estágio para a depressão, também é mecanismo de defesa. A gente fica alerta para os perigos. Quando você já está ansioso, meu amigo, há muito tempo, e você segue sedentário, sem fazer nenhuma atividade física, sem produzir o Brain Derived Neurotrophic Factor, o BDNF, você vai entrar na fase depressiva. Aí sim, você chega no estágio da depressão. A depressão, ela não é um bem que veio do seu berço, não. Ela é uma coisa terrível que você adquiriu. O estágio da depressão, por mais incrível que possa parecer, também é um mecanismo de defesa humano, e eu vou explicar para você. A depressão, ela é a hibernação cerebral. O urso, ele bate ali o seu coração 70 a 80 batimentos por minuto, fisiologia parecida com a nossa. Mas quando o urso ele vai hibernar, ele passa 6 meses sem comer, trancado ali na caverna dele, no inverno, o seu coração sai de 80 batimentos por minuto para 8 batimentos por minuto. O urso fica igual a baleia, a fisiologia dele baixa. Ele entra em depressão de fato para não consumir energia. Ele passa 6 meses sem comer. Qual é o grande problema? Ele se mantém vivo, mas aí a fisiologia dele baixa, ele não está em movimento e ele não vai mais produzir o BDNF. É um grande problema. Quando nós começamos a ter os casos de depressão no passado e não existia medicamento para depressão ainda, você sabe qual era o tratamento para depressão? A eletroconvulsoterapia. Choque, meu amigo. Por quê? Porque os cientistas descobriram que o depressivo ele tem um cérebro travado. É agora que eu vou dizer a vocês o porquê de eu incentivar o movimento contra a depressão, mas eu não trabalho apenas para o negativo, eu trabalho com o positivo. Qual é o contrário da depressão? É o que eu vou dizer a vocês agora. Todos os meus trabalhos atuais, eles são baseados em inteligência. No meu último Congresso Nacional, eu palestrei no Congresso Nacional de Educação Física, e eu levei para os educadores físicos essa palavra muito forte sobre o movimento, não apenas como delineamento do corpo, mas como fator de inteligência. E aí eu falei o quanto os educadores físicos são importantes. Foi muito interessante porque nesta universidade não havia apenas a faculdade de educação física, mas lá existia a área de humanas, da matemática, do direito. E eu intitulei minha palestra como Sociedade e Inteligência. Muita gente achou que era uma palestra para a área da humanas, e não era. Eu prego a inteligência como fator primordial da vida. O inteligente hoje não é mais aquele ser que tem um QI de 120, 130, não. Inteligência não pode mais ser mensurada pelos testes cognitivos, testes de QI, isso é ultrapassado. Inteligência, meus amigos, não é uma coisa fixa, seccional, de um conhecimento ali de época, não. Inteligência é como a grande psicóloga americana Carol Dweck, autora do livro Mindset. Mindset, uma expressão inglesa que quer dizer mentalidade. É a mentalidade com a qual você vê as coisas. Então existem pessoas de mindset fixo e mindset de progressão. As pessoas de mindset fixo, elas creem na genética, que está tudo determinado para elas, que elas não podem mudar, não há muito o que fazer.
E são pessoas que não gostam de ser testadas. Já as pessoas de mindset de progressão, não. Elas não têm vergonha de errar, de falhar. Elas sabem que a falha não é o final do caminho delas, é um obstáculo do caminho. Então as pessoas de mindset fixo, elas têm na mente que aprender é tudo. Mas para aprender você não pode desistir. Então um novo conceito de inteligência é quando você tem resiliência. A resiliência é uma das palavras da modernidade, a capacidade da mola de ser puxada e retornar para o seu ponto inicial. Você precisa ter resiliência para aprender, para estudar, para trabalhar. Então a resiliência é aquilo que gera inteligência, porque a inteligência é quando você batalha, mesmo falhando, só que você aprende no final. É a sua capacidade de resistir, de manter a motivação apesar das falhas. E o inteligente, meus amigos, ele é justamente o contrário do depressivo. A pessoa com depressão, ela está com o seu cérebro dentro de uma caixa. O contrário da inteligência não é mais de jeito algum o ignorante. A pessoa ignorante é como uma tábula rasa. Ela pode ser preenchida com conhecimentos, desde que ela tenha chance para isso. O depressivo não. Ele não quer aprender. Ele está fechado para o mundo. A pessoa com depressão, ela não tem vontades. Este aqui é o problema. Então, nas minhas palestras, eu prego sempre que a obesidade e a depressão são coisas muito associadas e ambas as coisas são muito bem combatidas com o movimento. Meus amigos, este é meu recado para vocês. O movimento pode salvar a humanidade. Nós temos hoje dois grandes problemas do ser humano. Sedentarismo, e aí vem a obesidade como consequência. Depressão. Nós temos 7 bilhões de seres humanos hoje no mundo. Muita gente depressiva, muita gente acima do peso. Isto não é coincidência. O movimento, ele é uma vibração que leva você para o patamar do amor. A atividade física pode curar as pessoas com depressão através da proteína da felicidade, que é o nome do BDNF, o Brain Derived Neurotrophic Factor. E é por isso que eu faço como Bob Proctor, que está sempre com o livro do Napoleon Hill na mão. Eu também estou sempre com o livro do grande psiquiatra que passa pouquíssimo remédio, do John J. Rate, Corpo Ativo, Mente Desperta. Vocês educadores físicos, vocês da área de saúde, comecem a pregar o movimento não como simples modelagem dos corpos, mas como fertilizante cerebral através da proteína da felicidade, o BDNF. Muito movimento para vocês. Eu espero que o recado esteja dado. Eu reitero aqui o nosso livro, Tchau Sofá. Ele é um romance muito legal, no qual a protagonista é uma médica que chega a ficar obesa. Ela é uma cirurgiã cardíaca que faz transplantes cardíacos e ela se preocupa com o coração dos outros e deixa o seu coração cheio de gordura, mas aí ela migra do mindset fixo para o mindset de progressão, se torna mais inteligente através do movimento e é uma história muito legal. O nosso livro Tchau Sofá, do Dr. Leonardo Távora, ele está na Amazon como e-book. O livro impresso nós temos apenas no Ceará, mas se Deus quiser atingirá todo o Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou Leonardo Távora, Dr. Leonardo Távora. Todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal do YouTube são Dr. Leonardo Távora. Deus os abençoe. Valeu!